Entrevista do dia. Eu confesso que há anos não vejo, e eu fico feliz em vê-lo aqui ao vivo, né? Falando com todo o Mato Grosso do Sul, do maior hospital, né? Referência no Centro-Oeste, referência no país, é um dos maiores do Brasil. Eu recebo ao vivo aqui nos estúdios da 97 em Campo Grande o diretor de estratégia e negócios da Santa Casa, João Carlos Marquesan. Tudo bom, João? Feliz em vê-lo, viu? Bom dia. Bom dia, Rodrigo. Bom dia a todos os ouvintes da Cidade FM. É um prazer estar aqui com vocês, discutindo a nossa querida Santa Casa. Bom, primeiro, Santa Casa, eu trouxe uma série de acidentes no primeiro bloco, viu, João? E a Santa Casa hoje, ela é referência no trauma, né? Na unidade do trauma. Todo acidente que acontece vai para Santa Casa, é isso? Acidentes com resultados pequenos, não. Mas com uma gravidade média acima, a referência é quase que na totalidade a Santa Casa. Não só o acidente com trauma, mas também outras intercorrências como AVCs, infartos. A Santa Casa é um hospital de alta complexidade e ele hoje produz algo em torno de 70% da alta complexidade feita aqui. Bom, quando a gente fala em alta complexidade, a Santa Casa ela atende Campo Grande e também atende todo o Mato Grosso do Sul? Como que funciona? Sim. Para algumas especialidades, inclusive a Santa Casa é referência exclusiva, né? Por exemplo, a neurocirurgia, algumas dessas especialidades com complexidade elevada, a Santa Casa é exclusiva, portanto ela recebe pacientes de Campo Grande, do interior e muitas vezes até de fora do estado. Eu lembro que mês passado, no final do mês passado, João, teve aí uma manifestação, né, solidária entre todas as Santa Casas, pedindo por mais recursos, pedindo por mais ajuda, porque a conta nunca fecha. E aí a Santa Casa não tem como falar assim, olha, vou fechar as portas e eu não vou atender, ou eu não vou fazer uma cirurgia eletiva, ou eu não vou fazer isso. Como que a gente pode mensurar, para quem está nos ouvindo, as dificuldades de um hospital do tamanho que é a Santa Casa? Não é difícil, Rodrigo. Todo mundo sabe, isso é latente, né? O país sabe que o financiamento do SUS é insuficiente para aquilo que eles propõem, né? O nosso constituinte escreveu lá que a saúde era um direito de todos e um dever do Estado, e nessa hora do dever ele deixa um pouco a desejar. Para você ter uma ideia, a média de financiamento público para esses hospitais, em especial os filantrópicos, que é o nosso caso, ele está em torno de 70% do custo. Ou seja, todo final de mês, 30% da despesa feita para produzir saúde fica sem cobertura financeira. Mas esses 30% deveriam ser pagos por quem? Por imposição constitucional, o Estado, né? Isso está muito claro na Constituição e isso não acontece. E aí acaba virando uma bola de neve, porque a gente está falando em cada cirurgia, 30% deixam de ser pagos. Exatamente. Do custo total, 70% apenas é coberto pelo poder público. Então, e isso não é uma exclusividade da nossa Santa Casa. Por isso essa campanha que você observou no mês passado, que é o Chega de Silêncio. Isso é uma campanha proposta pela Confederação Nacional das Santas Casas e Entidades Filantrópicas, a fim de expressar a atual realidade para a população antes que seja tarde, né? Para você ter uma ideia, nos últimos anos já foram fechados cerca de 7 mil leitos nessas instituições. E estas instituições, as filantrópicas, são responsáveis por mais da metade do Sistema Único de Saúde. Então a ausência delas vai pôr em colapso o SUS, né? E isso vem acontecendo devagar e não é percebido. Então o objetivo da campanha, que vai ter o ápice agora no dia 25 desse mês, num protesto em Brasília, é alertar a comunidade, chamar a população para apoiar. Por quê? Porque, queira ou não, todos nós em algum momento podemos precisar. E aí, o João, eu sempre escuto, né? A gente que faz programa popular, o pessoal fala o seguinte: olha, suspendeu a cirurgia eletiva, suspendeu isso. O fluxo de cirurgias eletivas na Santa Casa transcorre normalmente. Sim, hoje ele está acontecendo com uma normalidade. Agora não podemos esquecer que estamos saindo de uma pandemia. E nessa pandemia, foi vetada, inclusive por norma, a aglomeração, e isso impediu a realização de consultas ambulatoriais especializadas.
O que, por consequência, deu aí um breque nas cirurgias eletivas. Então tem uma demanda reprimida, não só na cirurgia eletiva, como também tem uma demanda reprimida em doenças crônicas que evoluíram por falta de atenção básica nesse período, né? Então agora está vindo a gente diria a fatura, né, desse período, com uma atenção desviada para o atendimento da Covid. A gente coloca uma aspas aí, né, João? Porque assim, enquanto a pandemia estava existindo, eu lembro que lá no início a Santa Casa não era um hospital de referência no tratamento, era só o HR, era só o regional. Devido à quantidade de pessoas que precisavam de uma CTI, de uma UTI, a Santa Casa passou também a ajudar no combate à pandemia. E aí as pessoas infartavam, as pessoas tinham AVC, fora Covid-19. Exato. Nós ficamos como hospital de retaguarda. Então, assim, quando os outros hospitais tiveram uma dedicação mais exclusiva para o combate e o tratamento da Covid, o hospital ficou com tudo o que restou, que é aquilo que acontece em tempo comum, tudo, o acidente e todas as demais necessidades. A partir de um certo momento, a coisa realmente apertou e nós disponibilizamos 110 leitos também para atendimento à Covid-19. Pessoal, 7h24, ao vivo aqui comigo, direto da FM Cidade 97 em Campo Grande, o diretor de Estratégia e Negócios da Santa Casa de Campo Grande, João Carlos Marquesan. João, chegou uma pergunta pelo WhatsApp, eu quero te repassar, falando justamente sobre cirurgia eletiva, né? Você falou que a conta chega, sim, né? A fatura chega e a gente está saindo de uma pandemia, a pandemia não terminou. O que é uma cirurgia eletiva? Aquelas pessoas que estão aguardando para ter um pouco mais de paciência, são cirurgias que vão acontecer, mas não de situações graves. É por aí? Não necessariamente deixa de ser grave. É tomada ou tida como eletiva aquela cirurgia que pode aguardar, né? A diferença, ela está no contraponto da urgência. A urgência é aquele cidadão que sofre um trauma severo, um politrauma num acidente e precisa ser tratado naquela hora com o risco de morrer. A eletiva é o sujeito que tem uma artrose, uma artrodese, precisa de uma interferência ortopédica num joelho, num ombro, e sofre com isso o limita, mas não é vital, né? É possível de se agendar, é possível de se marcar um dia para fazer esse procedimento. Essa é a diferença da cirurgia eletiva para as demais que ocorrem. Bom, quando a gente divulgou que o pessoal da Santa Casa estaria aqui em Campo Grande, a gente também abriu perguntas pelas redes sociais do nosso Instagram. E uma delas, viu, João, que aí eu repasso para você, eu lembro que também, enquanto repórter, a gente sempre fazia a cobertura da Santa Casa, o déficit nas contas. As contas da Santa Casa estão no verde ou no vermelho? Infelizmente, historicamente no vermelho. Como eu te disse, o subfinanciamento do poder público causa isso em toda a rede de hospitais filantrópicos, em especial os que se dedicam forte ao SUS, né? Gera isso. Então, assim, o hospital tem um nível de endividamento alto e todos os meses, como eu te disse, ele amplia isso na casa dos 2 dígitos em milhões, né? Então o que ocorre? Por que se manifesta? Porque chega um momento que estrangula, né? A filantrópica, ela é um hospital privado e ela acaba indo no banco buscar dinheiro para cobrir o déficit deixado pelo SUS. Então acaba que uma instituição privada passa a financiar o Sistema Único de Saúde, o que não está previsto na nossa legislação, né? Pelo contrário, na legislação isto é dever do Estado. Bom, e uma coisa que eu tiro o chapéu, viu, João? João Carlos Marquesan, diretor de Estratégia e Negócios da Santa Casa aqui de Campo Grande. Para quem tá me ouvindo sabe disso. Quando a pessoa chega em um posto de saúde, eu vou fazer uma comparação rápida aqui, ou em alguns hospitais, o acesso à informação sobre o estado de saúde de um paciente é muito complicado. A pessoa fica lá nervosa, a pessoa fica lá desesperada. Claro que a gente envolve saúde, envolve um momento muito doloroso. E eu gosto muito, digo com propriedade, como pessoa, do serviço de atendimento ao saque de vocês. A pessoa chega lá desesperada e fala: meu Deus do céu, ela vem do interior, tá procurando por informações do fulano, do ciclano, do beltrano, e ali ela consegue um acolhimento. Esse atendimento humanizado, aí eu tiro o chapéu pra vocês, viu, João, que é de extrema importância. E você que tá lá há anos sabe disso, a pessoa chega muito debilitada, frágil, né, emocionalmente. Isso, o próprio Sistema Único de Saúde, ele
na sua Constituição, ele prevê a humanização do serviço. Talvez em muitos pontos se fale, não se consiga atingir o ideal nesse ponto, justamente por causa dessa debilidade de recursos que todo o sistema oferece. Mas a Santa Casa tem um olhar especial para isso, porque a história da Santa Casa, ela vem da caridade, né? Nós sabemos quantas Santas Casas ainda se chamam Santa Casa da Misericórdia, né? E a Santa Casa preza por não perder, né, esse instinto humano, essa dedicação, esse olhar para aquela pessoa que está ali pro lado de fora, às vezes uma mãe sofrendo calada, tentando saber o que se passa com um filho que está lá dentro, né? Então a gente tenta se colocar no lugar dessas pessoas e fazer o possível para amenizar esse sofrimento na hora da dificuldade. Bom, fala aqui do diretor de estratégia e negócios da Santa Casa.